Olá, está começando mais um programa Beleza Feita com Arte. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a simetria no procedimento de areola mamilar. Sim, é muito importante que as areolas estejam bem simétricas e numa localização ideal para que o seu procedimento possa parecer ainda mais realista. Fiquem com a gente, eu sou Márcia Martins e esse é o Beleza Feita com Arte. Já estamos aqui com tudo pronto e eu vou falar para vocês que eu resolvi fazer esse tema para o Beleza de hoje, porque realmente as alunas têm perguntado sobre a localização exata da areola, o posicionamento das rotações e também onde colocar as interações do claro e escuro. E como esse procedimento ele é muito criterioso, eu separei alguns medidores, alguns materiais que ajudam muito na hora de analisar a simetria e a interação dos efeitos que você vai colocar no procedimento areola mamilar. Então vamos lá. Eu separei aqui um conjunto de areolótomos. Esse areolótomo ele é um medidor cirúrgico para realizar procedimentos de cirurgia plástica, mas podemos utilizar nos nossos procedimentos de micropigmentação areolar e ele vai dar exatamente o tamanho ideal que eu busco, no par de areolas ou em uma areola apenas, e também ele dá o tamanho exato, inclusive, da papila, que às vezes gera muita dúvida também, a papila um pouco maior ou menor. Que proporções devemos seguir exatamente para criar harmonia no par de areolas, no monte mamário? Então vamos lá. Eu tenho aqui 3 tamanhos para que a gente possa escolher o tamanho da areola ideal. E isso vai corresponder, logicamente, ao volume da mama. Então, antes de eu escolher se eu vou optar pelo pequeno, pelo médio ou até mesmo pelo tamanho grande, então eu vou olhar aqui a proporção do volume da mama. E em relação a isso, eu escolho um pequeno, um médio ou um grande também. A areola deve corresponder a 1/3 do volume da mama. Então eu puxo 1, 2, 3. E eu tenho em média mais ou menos o tamanho da areola correspondente ao volume mamário. Mas para eu ter assim a medida exata, eu posso escolher o medidor areolótomo, que inclusive vai me corresponder às áreas de interação claro, escuro e o tamanho da papila, que é o bico. Então vamos lá. Se eu for escolher para este monte mamário o pequeno, eu já vi que vai ficar sobrando espaço. Então eu opto pelo médio. O médio corresponde a 1/3 do volume da mama. Vamos medir aqui. 1, 2, 3. Sim, para este volume de mama, o médio encaixou muito bem. Se fosse um volume maior, eu teria que usar, logicamente, a grande. Ok? Depois de ter certeza que esta medida é a exata para esse volume mamário, então eu posso já sinalizar o contorno da papila e as áreas de interação de todos os efeitos realistas que eu vou usar no meu trabalho de areola mamilar. Marquei aqui com lápis e olha que interessante, eu tenho já a marcação completa, ok? Mas o nosso trabalho não termina aí. Eu preciso saber em que relação eu vou colocar esta areola com a outra mama. Então eu vou colocar aqui as 2 mamas artificiais para que possamos, para que a gente possa
observar as medidas equivalentes entre um lado e outro. Para isso, eu vou usar a régua cirúrgica. E aqui vou fazer um desenho para que eu possa encontrar o osso externo. Esse osso externo que fica entre uma clavícula e outra, ele vai determinar um ponto de partida para que eu possa desenhar mentalmente, ou eu posso desenhar também no corpo da minha cliente, um triângulo de 3 lados iguais. Então, eu tenho esta medida e esta medida, formando um triângulo equilátero de 3 lados iguais. Se este triângulo estiver com um dos lados diferentes, então a areola vai estar fora da posição. Com essa régua cirúrgica, você vai sinalizar o posicionamento simétrico entre uma areola e outra. E aí, através das medidas do areolótomo, eu vou colocar a proporção perfeita para ter areola e monte mamário em harmonia, ok? E eu ainda posso usar esse compasso cirúrgico, onde eu vou transportar algumas medidas mais detalhadas para uma areola e outra. Se você tem uma areola sadia, você pode se basear nas medidas dessa areola sadia para fazer a reconstrução do outro lado. Se você tiver a necessidade de fazer a reconstrução dos 2 lados, então a atenção vai ser ainda maior. E esses instrumentos de medida vão ajudar muito. Olha, a areola vai sair assim, perfeita, porque as medidas são necessárias. No nosso corpo, tudo é proporcional. E essa atenção vai deixar o seu trabalho ainda mais fácil de lidar para o sucesso também dos resultados. Depois de desenvolvido o desenho, então é hora do profissional escolher as tonalidades que vai usar para fazer seu procedimento areolo-mamilar. Eu separei aqui algumas tonalidades na base de areola claro, areola médio, areola escuro, um castanho médio e um branco. Essas cores, essas tonalidades vão interagir para criar um hiperrealismo. E no procedimento, eu posso, de antemão, já testar na pele da cliente quais tonalidades vamos usar em cada região do areolo mamilar. Então, vamos lá. Para a papila, podemos usar uma tonalidade média, mais escura. Depois, para a área adjacente aqui da papila, eu vou usar uma tonalidade um pouco escura do areola, né? O areola escuro, para criar um aspecto mais de sombra mesmo. Em seguida, com a tonalidade areola claro, eu vou criando toda a área das bordas mais claras. E o profissional ainda pode usar uns pontos de luz com o pigmento branco. Ele pode também diluir esses pigmentos para tornar um ambiente mais transparente. Tudo isso faz parte também do que ele vai decidir em relação ao trabalho artístico que ele vai fazer no areolo mamilar. Mas, por enquanto, a cliente já vai saber que você vai usar as tonalidades de acordo com o seu tipo de pele, com o seu fototipo também. E aí, o procedimento vai ficar muito mais garantido, a cliente vai ficar satisfeita em saber que o profissional decidiu fazer um hiperrealismo com diversas tonalidades que vai imitar exatamente uma areola de verdade. E então, gostaram? Então pensem, você vai analisar as proporções usando também os medidores, as réguas cirúrgicas, o compasso cirúrgico. Isso vai deixar o seu procedimento ainda mais prático. E isso é prazer para o nosso trabalho. Eu sou Márcia Martins e esse é o Beleza Feita com Arte.